Olá, salve! Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro da Série A, os 4 times cariocas venceram na primeira rodada. Vamos falar sobre como foi aqui no nosso canal. Mas antes, aquele recado. Inscreva-se no canal, deixe o seu recado, ative o sininho das notificações para ficar na cara do gol. Foi uma primeira rodada realmente exuberante dos 4 times do Rio de Janeiro. Vasco voltando da segunda divisão, o Flamengo defendendo um título de campeão não brasileiro, mas de campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e Botafogo e Fluminense tentando chegar no nível dos melhores do futebol brasileiro. E no sábado a coisa começou muito bem. O Fluminense foi a Belo Horizonte e sapecou 3-0 no América Mineiro. O Fluminense entra naquela lista dos times candidatos a título. O Botafogo, jogando em casa, estreando o seu novo gramado no Newton Santos, derrotou o São Paulo por 2-1 num jogo duríssimo, muito bem disputado, mas ganhou com autoridade, jogando bem, coisa que não vinha acontecendo. Já são agora 8 jogos de invencibilidade. E à noite o Vasco conseguiu talvez a mais difícil vitória dos cariocas na primeira rodada. Foi a Belo Horizonte e ganhou do Atlético Mineiro por 2-1. Atlético Mineiro candidatíssimo a título nesta temporada. Lembrando que o Rio de Janeiro não ganha um título desde 2020, o último foi do Flamengo. 2021 Atlético Mineiro, 22 Palmeiras. O Rio tenta retomar essa hegemonia do futebol brasileiro. E o Flamengo, que vinha mal das pernas, trocou técnico, 3 jogos sem vencer, conseguiu ganhar finalmente. Meteu 3-0 em cima da equipe do Coritiba, o jogo realizado no Maracanã diante da sua torcida. Não foi uma grande exibição, mas foi uma atuação convincente, pelo menos do Flamengo. Ainda com o técnico interino, mas já sob as vistas, os olhares de Jorge Sampaoli, o seu novo treinador, que estava num dos camarotes, o camarote da diretoria do Flamengo, o Flamengo venceu por 3-0, sem sofrer nenhum tipo de susto. O técnico interino, o técnico do Sub-20, Mário Jorge, colocou um time tradicional do Flamengo, sem inventar, tirou Pedro, botou o Gabigol. Depois, no segundo tempo, o Pedro entrou no lugar do Gabigol. E o Flamengo venceu sem sustos. Primeiro gol, um golaço do Ayrton Lucas, esse lateral esquerdo que está subindo de produção, exatamente num momento de transição do futebol brasileiro, né, de um novo ciclo mundial, em que a seleção brasileira carece de um jogador para a posição. Não temos um jogador que tivesse tomado conta da camisa 6 da seleção. É nesse momento que Ayrton Lucas começa a empreender uma série de boas atuações e fazer gols bonitos, como fez o primeiro no jogo contra o Coritiba no Maracanã. Depois, Gabigol quebrou um jejum de 10 jogos, o maior jejum da vida dele no Flamengo, da carreira dele. Em 2021, ele tinha ficado 9 jogos sem marcar e agora já estava em 2023 a 10 jogos sem marcar. Fez de pênalti, mas fez, aliás, batendo de uma maneira diferente. Gabigol sempre bate rasteiro, canto direito, canto esquerdo, variando, e dessa vez bateu no alto, fazendo um gol no ângulo. O goleiro do Coritiba acertou o canto, mas não conseguiu pegar a bola que foi no alto. E depois entrou o Pedro para fazer o terceiro gol, num belo gol, estilo do Pedro, ficando cara a cara com o goleiro, dando uma cavadinha, jogando por cima do goleiro do Coritiba, já no finalzinho da partida. E a outra nota boa do jogo foi o retorno de Bruno Henrique. Depois de 10 meses sem jogar, por causa de uma lesão grave multiligamentar no joelho esquerdo, ele acabou retornando, jogou poucos minutos, claro, ainda está fora de forma, parece um pouquinho mais rechonchudinho, mais gordinho, mas ele vai precisar de um tempo para readquirir a ótima forma física que já ostentou um dia jogando pelo Flamengo. Enfim, foi um grande começo de campeonato brasileiro para o futebol carioca. No Bola em Jogo da Rádio Tupi, fizemos uma enquete para saber, uma pesquisa para saber se o torcedor está acreditando que este ano teremos a volta de um campeão brasileiro carioca. Como eu disse, o último foi o Flamengo em 2020. E 75% das pessoas que assistiam o programa, ou pela internet, ou pelo radinho, votaram que sim, que acreditam que o campeão carioca esse ano será um time do Rio de Janeiro. E claro, Flamengo e Fluminense foram os mais apontados como possível campeão
da temporada de 2023 do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que esse ritmo aqui apenas melhore, que os jogadores se empenhem ainda mais. É possível que no meio do ano, na janela, alguns reforços venham, sobretudo para Botafogo Botafogo e Vasco, que tem as suas sociedades anônimas, que tem poder de investimento, talvez o Flamengo também, embora não precise tanto. O que o Flamengo vai precisar é acertar o jeito de um novo treinador, e esse novo treinador conquistar a confiança dos jogadores do Flamengo. Sampaoli foi vitorioso, vice-campeão brasileiro pelo Santos, foi vitorioso na seleção chilena, campeão da Copa América, mas fracassou, por exemplo, na seleção da Argentina, numa Copa do Mundo, como fracassou também recentemente treinando a equipe do Sevilha da Espanha, onde criou diversos problemas de ordem emocional com os jogadores, de ordem disciplinar, e acabou sendo demitido. Mas começa um novo ciclo, aquela energia, aquela disposição na beira do campo, certamente ele vai tentar transmitir para os jogadores dentro do campo. Futebol carioca na ponta na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É pouco, mas é alguma coisa. É o que temos para o momento. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, faça a sua aposta em qual time vai ser o mais provável campeão brasileiro, qual dos cariocas, na sua opinião, pode de fato chegar ao título brasileiro, e nós vamos ficar na cara do gol. Até a próxima!